A gente, esse final de semana, teve a Ana Hickman, que num caso muito triste, infelizmente num caso que acontece no cotidiano do Brasil, segundo o que foi passado pelo delegado, e no fim ela mesma acabou falando, ela foi agredida pelo então marido, que eram casados há 26 anos. Aí você começa a pensar. A gente sempre fala isso, e é tão triste, porque é uma realidade tão chocante. Porque quando você vê um casal como eles, você pensa que legal, são super felizes. De uns anos pra cá, a gente viu, até porque ela tem mostrado bastante nas redes sociais, cozinhando, a relação familiar, eles tendo umas atitudes, muitas vezes, o Alexandre, grosseiras, né? E desrespeitosas com a esposa dele. Não estou nem falando da Ana Hickman, estou falando da Ana, esposa do Alexandre. Porque aí é uma outra relação. Junto com o filho, eu vi uns vídeos, eu acompanhei ela há muito tempo, no carro, com o filho. E ela falou, nossa, mas você vai começar a ser grosso agora? De novo? Então aí você começa a ver que essa tal agressão começa muito lá atrás. Independente da questão financeira e da questão social, as mulheres passam por isso em todas as classes sociais. Isso é muito triste, é muito triste. Quando a gente vê aquela senhora que depende financeiramente do marido, você fala, nossa, ela não tem força para sair. É uma verdade, esse também é um ponto. Mas será que não existem outras mulheres que até o lado financeiro elas têm, mas que demora para cair a ficha e a pessoa entender que aquilo que ela passa não é correto, não é normal e não é aceitável? Né, Matheus? Olhando a Ana Hickman, e aí a gente vê, hoje ela estava no programa. Ontem, no sábado, ela sofreu tudo aquilo, foi para o hospital. Ela, ao mesmo tempo, por ser pessoa pública, é mais difícil, porque ela tem que dividir com as pessoas as coisas. Infelizmente porque todo mundo cobra que ela divida esse momento dela. E talvez ela esteja tão assim, olha, até me arrepia, tão destruída quanto qualquer outra mulher de qualquer classe social. Porque ninguém tem um relacionamento achando que isso vai acontecer. É o pai do filho dela, né? O pai do filho dela é um homem que ela casou com 16, 17 anos. Não tinha 17 São anos? 25 anos de relacionamento. É muito triste isso, É viu? muito triste. E, Kátia, você sabe qual é a leitura que eu tenho? É que, assim, algumas pessoas até próximas, a gente tem algumas informações exclusivas em relação a esse caso, que a gente vai compartilhar agora, mas o que mais chama atenção é que em 2020, o Alexandre ele enfrentou um momento muito difícil na vida dele, que foi um câncer na garganta. E muitas pessoas acreditavam numa mudança de comportamento dele, no trato com as pessoas de equipe de trabalho, com a própria Ana, com pessoas ligadas ali à família, e muito se percebeu que depois da cura, que ele conseguiu finalizar o tratamento, né, as atitudes do Alexandre pareceram voltar, ele deu passo para trás, ele tinha melhorado, ele tinha se tornado um cara um pouco mais sensível, mas voltou a ser Será grosseiro. que tinha? Então, ou será que a fragilidade da doença fez ele se controlar um pouco? Eu acredito que as pessoas são capazes de mudar. A gente pode mudar tudo que de fato a gente queira, desde que a gente queira. Se você não consegue enxergar o que você faz, o que eu faço é errado, como que eu vou querer melhorar? Se eu acho que o que eu faço é certo e que a outra pessoa merece que eu faça coisas piores, por que eu vou melhorar? Concorda? Por isso que eu acho que não é a doença, é como a pandemia. Tinha gente que fala assim, a pandemia vai melhorar muita gente. Desculpa, teve gente que piorou. Porque aí tivou mais à vontade de mostrar o lixo que era. Não estou dizendo dele não, estou dizendo da pandemia. Agora entra na situação dele, podia ter melhorado. Talvez tivesse dado, o Deus deu a oportunidade dele de poder melhorar. Mas ele optou em continuar, eu não sei, pelo que a gente vê, né? O mesmo que era, ou se piorou um pouco, eu também não posso ter certeza. E em cima do relato, até para o público de casa, acredito que as pessoas estão tendo conhecimento do que aconteceu no sábado, né? Agora, de fato, a informação nova também que a gente pode dar em relação ao caso é que o Alexandre, no primeiro momento, negou que tivesse cometido qualquer agressão. Agora já voltou atrás. Então a informação que a gente tem atualizada é que ele confirmou sim as agressões em conversa com o UOL. E o que a gente tem daquele cenário que ele estava ali acompanhado do filho, da Ana, e de 2 funcionárias. Eles estavam na cozinha da casa. Na cozinha. Coisa que ela fazia sempre. Com a família Nessa casa em Itu, passando o final de semana, que era para ser um final de semana em família. Há o relato também de que ela estaria ali conversando com o filho. E aí teve uma discussão, né? Existem ali já um rumor em cima de um problema financeiro que eles vêm enfrentando depois de uma dívida que foi até publicada. Ela fez uma pergunta para ele. Coisa que qualquer um faria. Escuta, como que gastou aquele dinheiro? É uma pergunta afrontosa?
Não, concordo. E é uma dívida alta, assim, porque já ultrapassa o valor de 3 milhões de reais pelas informações Mas que que tem. fosse 100 reais. Se eles têm uma vida financeira em comum, é corriqueiro que Ela tem um o pergunte... direito de saber, né? Não, Tem que o um direito. pergunte e fala, ô Igor, onde você gastou aqueles R$1.000 lá? Claro. Porque agora eu vi que a gente está devendo R$1.000. Então onde foi? Se é junto é nosso, não é de um. Né? Se um Você gasto, concorda? tem que no mínimo prestar uma conta, falar o que Ainda mais quando é aconteceu. uma empresa e tem 3,5 milhões envolvido nessa história. Exatamente. E outra, é a imagem dela. Não é só o pagar o que se deve. É como isso chegou na imprensa e como que isso a expôs. Porque expôs a ela, não a ele. Porque quem é famosa é ela. Ele é o marido da Ana Hickman. E ela é a Ana Hickman. Certo? Apesar de ficar bem claro, e as pessoas que trabalham na equipe da Ana e até amigos já ouviram muitas vezes que ele se coloca como o cara que fez ela ser a Ana Hickman. Então, é como de alguma forma se ela fosse um produto dele, sabe? Muitas vezes ele deu a entender que foi ele que fez a Ana ser a Ana Hickman. Em várias reuniões, com pessoas até ali próximas, até publicamente, ele já deu a entender isso em algumas entrevistas, que realmente ele é um projeto dela. Eu vou dizer assim, que ele tem a parcela dele de contribuição, é uma verdade. Isso é um casamento para mim. A gente cresce junto, não é? Às vezes pode ser um marido, às vezes pode ser um assessor, às vezes pode ser um empresário, e se cresce junto. Mas acontece que se ele fosse o primordial disso, ele que seria famoso, ele tinha virado para ele não fez isso. Então, assim, cada um é bom numa coisa e juntos a gente é mais forte. Mas isso não quer dizer que se ela não estivesse com ele ao lado dela, não seria Ana Hickman. Porque ela seria Ana Hickman. Ele sempre usava desse termo assim, ó, a Ana não decide nada, quem decide sou eu. Então, ele mas usava esse tom, sabe, nas conversas. E foi inclusive uma pessoa lá de dentro da TV Record que me falou, que me relatou os detalhes de reuniões que essa pessoa presenciou. Eu acho que tem 2 pontos nisso. Que, às vezes, para quem não é do nosso meio, pode não entender. Que é o seguinte, às vezes, se o apresentador dá um contra em alguma coisa, as pessoas, por exemplo, com clientes ou na emissora, os clientes ou a emissora leva muito para o lado pessoal. Então, às vezes, quem tem que dar uma negativa é uma outra pessoa. Porque senão você se enfraquece como apresentador. Então, às vezes numa reunião, depende da reunião, ele falar, sou eu que cuido disso e não é ela, é para protegê-la também. Depende do contexto. Em outros momentos não, entendeu? Eu acredito. Mas nessa profissão a gente tem isso, Mas né? tem um tom, eu vou te relatos assim, a forma até de problemas que já aconteceu com pessoas da equipe do programa dela. Em eventos em que essas pessoas frequentavam, festa de final de ano, uma comemoração, ele chegou a ser grosseiro com as pessoas, até expulsando, pedindo para elas irem embora, Sim. com um tom ali um pouco mais agressivo, que as pessoas ficaram chateadas. A própria Ana, quando percebeu a situação, ficou triste, chegou até a chorar nesse momento, na frente das pessoas, porque de alguma forma ela não queria estar vivendo aquela Humilha, circunstância, né? E ele é o marido dela, né? Então é recorrente, existem relatos de palavras agressivas, de comportamentos extremamente grosseiros.